já tratamos da igreja de Éfeso, carta à igreja de Éfeso. Já tratamos também da carta à igreja em Esmirna. E hoje vamos tratar da carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aqui a palavra do Senhor. Existe um problema que muitas pessoas possuem ou desenvolveram, que é a intolerância à lactose. Existe uma série de causas para esse tipo de intolerância. E hoje, quando você vai no mercado, você encontra uma série de produtos, né, disponíveis a quem tem intolerância à lactose. A pessoa não consegue provar nada que tenha lactose, que faz muito mal a ela. Intolerância é uma palavra que está muito em moda hoje em dia. Intolerância. Nós somos muito chamados de intolerantes, os crentes são chamados de intolerantes. E de maneira muito pejorativa, as pessoas atribuem a nós esse apelido, esse adjetivo de intolerância. De modo que até mesmo nós pensamos nisso como uma coisa ruim. É ruim ser intolerante. Hoje em dia, nós precisamos ser tolerantes com tudo e com todos. É essa a lei de hoje. A lei social de hoje é a tolerância. Se você for falar uma palavra para definir a sociedade hoje e o que a sociedade prega, talvez uma delas fosse essa, a tolerância. Pois bem, meus irmãos, tolerância é uma coisa perigosa e que precisa ser bem entendida à luz da Bíblia, à luz da Escritura. O Senhor aqui, a igreja de Pérgamo, critica a igreja de Pérgamo por sua tolerância. A grande crítica à igreja de Pérgamo é porque eles estavam tolerando o pecado, tolerando aqueles que estavam instigando outros a cometerem pecados. De modo que nós vamos aprender hoje aqui que o Senhor ensina a sua igreja a não tolerar algumas coisas. E a igreja que é tolerante a essas coisas que o Senhor orienta a igreja a não tolerar, essa igreja está em pecado e recebe do Senhor o juízo. Tolerância, como eu disse, é o que dita a maneira como as pessoas vivem na sociedade hoje.
Hoje você não pode dizer qualquer palavra que soe como intolerância. A grande questão é que a Bíblia nos dá um padrão ético e um padrão moral, de certo e de errado. E hoje em dia ninguém mais aceita que alguma outra pessoa, alguma instituição, quem quer que seja, diga para você o que é certo e o que é errado. As pessoas não aceitam ouvir. Não aceitam ouvir. E quando alguém ousa falar que alguma coisa está errada, logo se levantam as vozes defensoras, né, dos fracos e oprimidos, dizendo que, na verdade, nós estamos sendo intolerantes. Vamos aprender, meus irmãos, com o Senhor, aquilo que Ele requer de nós como igreja. Vamos aprender algumas lições aqui com a igreja em Pérgamo. O Senhor se apresenta à igreja em Pérgamo como aquele que possui uma espada afiada de 2 gumes. Ele segue esse mesmo padrão, ele sempre se apresenta com alguma característica que ele já havia mencionado antes, no capítulo 1, e na visão espetacular que João tem do Senhor, há uma espada penetrante que sai da boca do Senhor, uma espada de 2 gumes, uma espada poderosa. O Senhor se apresenta assim para a igreja de Pérgamo e diz que conhece o lugar em que eles habitam, é onde está o trono de Satanás. Então aqui é uma clara referência ao local de Pérgamo. Quando nós estudamos Éfeso, nós vimos que Éfeso era uma cidade muito importante, talvez a mais importante do mundo daquela época. Era o centro do cristianismo, foi o centro do cristianismo, era a igreja mais importante naqueles tempos, era a igreja de Éfeso. Por lá tinham passado, né, muitos pastores, próprio Paulo, o próprio João, muita gente importante passou por lá, de modo que era a igreja proeminente numa cidade muito proeminente. Se fôssemos comparar com o Brasil, Éfeso seria como talvez São Paulo, que é a cidade mais rica, economicamente a mais importante, é São Paulo. Só que Pérgamo era o centro do governo, ali da Ásia Menor. Então, se Éfeso equivale a São Paulo, Pérgamo equivaleria a Brasília, era o centro do governo ali, do Império Romano na Ásia Menor. Em Pérgamo se tinham adoração a muitos deuses, né? Lá estava erigido um altar a Zeus, por exemplo, tinha templos de vários outros deuses, mas lá era principalmente o centro do culto ao imperador. Como a gente mencionou, né, como nós estudamos em outras ocasiões, no Império Romano, o imperador romano, César, era tido como um deus e deveria ser adorado como Deus pelos povos conquistados pelo Império Romano. Alguns povos tinham uma licença, como por exemplo os judeus. Os judeus não se prostravam diante de outro Deus, e ali, para manter a paz, havia um acordo com o Império de que os judeus estavam livres de adorar ao imperador. Os cristãos, que eram tidos como uma seita judaica, a princípio também ficavam livres, até que os judeus se levantassem e acusassem os cristãos ao Império, dizendo, não, estes não são judeus. Então eles eram perseguidos e eram obrigados a adorar então o imperador. Se negassem, então eles perdiam propriedades, perdiam títulos, iam presos, poderiam até perder a vida. Foi o que estava acontecendo em Esmirna, né? Se vocês se lembram da exposição à igreja de Esmirna, o problema que Esmirna estava enfrentando era justamente esse, que o Senhor chamava de sinagoga de Satanás, né? Falsos judeus que estavam se levantando contra os cristãos, levantando acusação a estes, acusando-os para o império, e o império então perseguia os cristãos por causa da acusação destes falsos judeus.
A situação aqui em Pérgamo é bem diferente, é um pouco diferente da situação ali de Esmirna. Não há aqui indícios, não há elementos que apontem para um levante dos judeus contra os cristãos, como havia aqui em Esmirna. Mas havia sim uma dura perseguição aos cristãos, houve uma dura perseguição aos cristãos, e o Senhor acaba mencionando isso, né? Em seguida, aqui, quando ele vai dizer que a igreja se manteve fiel mesmo nos dias de Antipas, que foi morto por causa do testemunho de Cristo, aí onde Satanás habita. Então, como sendo o centro do culto ao imperador, era o lugar ali talvez o mais perigoso. E a referência ao trono de Satanás é justamente por causa desse centro de adoração ao imperador. Como qualquer evento religioso, né, o culto ao imperador implicava em muitas práticas. Os elementos que nós temos aqui eram banquetes com alimentos sacrificados aos ídolos, e também orgias cultuais, práticas ilícitas, né, práticas sexuais ilícitas. Isso tudo envolvia ali esses cultos pagãos, esses cultos promíscuos, né, nesses lugares. O que a igreja em Pérgamo estava enfrentando? Estava enfrentando a perseguição justamente porque se recusavam a prestar esse tipo de culto ao imperador. Se recusavam a participar desses banquetes e a participar dessas orgias que aconteciam. E houve grande perseguição, então, como nós vimos, até Antipas ser morto. Isso foi um evento que marcou muito a igreja, né? Houve um mártir ali naquela igreja. Isso marcou demais. E o Senhor menciona isso. E isso é fruto de elogio do Senhor. O Senhor elogia a igreja em Pérgamo por causa da atitude deles frente a essa perseguição toda. Nesse lugar que era o lugar talvez dos mais perigosos, porque era ali o centro do culto ao imperador. E o Senhor elogia eles, elogia a igreja de Pérgamo, dizendo que eles conservaram o nome do Senhor Jesus e não negaram a fé, mesmo nos dias de Antipas, mesmo nos dias em que Antipas foi morto. Então, se fossem covardes, quando um foi morto, né, todos teriam se espalhado, todos teriam abandonado a igreja. Não, foi longe demais, né? Um dos nossos foi morto pelo império, não vamos seguir com esse negócio aqui não. Não, a igreja foi corajosa, manteve o testemunho, manteve a sua fé, mesmo diante de grande perseguição. E o Senhor reconhece isso, o Senhor viu isso, como nós mencionamos, o Senhor conhece as obras da sua igreja, e eles não fraquejaram, eles não negaram a fé nesse sentido. Então foi uma igreja que não se deixou levar pela perseguição, pela dureza, como muitos às vezes se deixam. Muitos às vezes abandonam a caminhada cristã por achar a caminhada cristã difícil demais. É muito difícil ser cristão e não se envolver com o sistema do mundo, com as facilidades que o mundo traz. E muitos questionam até, me tornei cristão, as coisas ficaram muito mais difíceis para mim. E sob essa alegação, abandonam a fé, deixam de testemunhar, deixam de servir ao Senhor. A igreja de Pérgamo não fez isso, eles se mantiveram firmes diante da mais ferrenha perseguição. Entretanto, o Senhor não passa o pano só porque eles tiveram um passado glorioso, só porque eles fizeram grandes coisas para o Senhor. O Senhor vai dizer, vai apontar para eles em seguida, versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Da mesma maneira que Éfeso, uma igreja que recebeu elogios do Senhor por seu trabalho, por seu testemunho, por sua perseverança no passado, e era uma igreja que vivia do passado, porque já estava, não colocava mais em prática, era ortodoxa, era uma igreja sadia doutrinariamente, mas já não colocava em prática, já não testemunhava do Senhor.
e o Senhor vai e os acusa? Da mesma maneira, Pérgamo, mesmo uma igreja firme diante das perseguições, o Senhor não passa o pano. A avaliação que o Senhor faz é uma avaliação completa. Isso nos faz entender, meus irmãos, que diante de Deus não existe esse negócio de eu tenho crédito. Você não conquista crédito diante do Senhor, porque eu fiz alguma coisa boa, ou porque no passado eu trabalhei muito para o Senhor. Se você deixou de fazer estas obras e seguiu por um caminho que não devia, o Senhor vai chamar a sua atenção e o Senhor vai te disciplinar. Mesmo uma igreja que fez coisas tão grandes como essa igreja, de ficar de pé diante de tamanha perseguição, eles começaram a deixar o pecado entrar no meio deles, e o Senhor chama a atenção deles. Então, se você é como a igreja de Pérgamo, que teve um passado glorioso na caminhada cristã, foi um crente firme, batalhador, trabalhador no passado, não viva de passado. Como está a sua vida hoje? Não existe crédito. Porque eu fiz muito no passado, agora eu tenho crédito, posso fazer o que eu quiser, né? Ou posso relaxar. Não é assim. O Senhor chama a atenção da igreja de Pérgamo por duas coisas. Versículo 14 nos diz: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, tu também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas que eram os mesmos que, no caso da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas e o Senhor elogia Éfeso, dizendo: eu também odeio as obras deles. Isso eu tenho ao seu favor, dizendo para Éfeso. Já não é a mesma coisa com Pérgamo, porque eles toleravam no meio deles aqueles que defendiam a doutrina dos nicolaítas. E defendiam também, e tinham entre eles, toleravam entre eles, aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. No Antigo Testamento, a história de Balaão, um profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Israel. Então, quando Balaão chegava para amaldiçoar o povo, em troca de dinheiro, foi contratado para amaldiçoar o povo, por causa de dinheiro, e ele chegava para amaldiçoar, ele não conseguia, e o Senhor tomava, ele ia lá e proferia bênçãos. E isso aconteceu, e aconteceu de novo, até que Balaão teve uma ideia. Ele não iria conseguir amaldiçoar abertamente ali o povo de Deus. Deus não iria deixar. Então ele resolve armar uma cilada para o povo. E ele sugere, àquele que o contratou, o seguinte: olha, eu não vou conseguir amaldiçoar o povo assim, em outras palavras. Eu não vou conseguir amaldiçoar o povo assim. Mas você pode incitar o povo a perder o favor de Deus. Então mande para lá, mulheres que seduzam os homens de Israel e os façam pecar, comendo comida sacrificada aos ídolos e praticando práticas sexuais ilícitas com aquelas mulheres. E isso foi feito e o povo caiu nessa armadilha. Caíram feito patinhos nessa armadilha proposta ali por Balaão. Então, quando o Senhor se refere aqui a pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, era gente que tinha se infiltrado na igreja e estava, de alguma maneira, jogando armadilhas ou incitando ou fazendo o povo da igreja cometer esse tipo de imoralidade. Lembra que a gente falou que a igreja estava no centro do culto ao imperador e que havia toda essa prostituição e todas essas práticas acontecendo por ali? Tinha gente na igreja instruindo, convencendo as pessoas que não tem problema nenhum você participar de tudo isso. Não tem problema nenhum você comer a carne sacrificada aos ídolos. Não tem problema nenhum você participar ali daquelas orgias cultuais. Isso vai ser bom para você, isso vai te trazer benefícios. Você precisa fazer isso para você conseguir viver.
Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir títulos, você não vai conseguir ter com o que viver. Então façam essas coisas. Tinha gente convencendo a igreja a pecar. Tinha gente convencendo a igreja a seguir por um caminho que não era o caminho proposto pelo Senhor. Mas diferente da igreja de Éfeso, que repelia falsos mestres, que analisava ali o que eles estavam pregando e os repelia, a igreja de Pérgamo era tolerante com essas pessoas. Estava tolerando em seu meio aqueles que estavam levando outros a pecar. E o Senhor então condena essa tolerância da igreja de Pérgamo. A igreja do Senhor é uma igreja pura. E nós que somos membros da igreja, somos chamados a prezar pela pureza da igreja. Nós veremos aqui nas próximas cartas também que isso é uma coisa muito preciosa para o Senhor. E o Senhor faz duras críticas quando a igreja simplesmente tolera. A igreja não pode tolerar determinadas coisas. A igreja precisa agir. Da mesma maneira, individualmente, como está o seu nível de tolerância ao pecado? Será que você poderia ser considerado intolerante ao pecado? Como aqueles que são intolerantes à lactose? É algo que faz mal, é algo que causa mal e você quer distância? Ou você é tolerante? Tolerante a tal ponto de, olha, já não te faz mal e você se esbalda com o pecado. Quanto mais você se aprofunda em pecado, mais você vai se tornando tolerante a ele. É como a droga. Quem nunca usou droga, né, usa das mais fracas e já faz efeito. Mas à medida em que a pessoa vai se afundando na droga, cada vez vai fazendo menos efeito, ela vai precisando de mais e mais e mais, e de drogas mais fortes e cada vez mais fortes, para surtir o mesmo efeito, para ter a mesma reação que tinha antes. Com o pecado é igualzinho. Quando você adquire alguma tolerância ao pecado, a tendência é só você ir se afundando, e se afundando, e se afundando, cada vez mais. E a reflexão que nós devemos ter aqui individualmente é: será que nós temos sido tolerantes com o pecado em nossas vidas? Qual é o nosso nível de tolerância ao pecado? Ah, é normal? Ah, não, isso é normal. Se chegou ao ponto de você pensar que é normal determinadas práticas, determinadas situações, significa que tem um sinalzinho de alerta aí para você, muito perigoso, porque você está adquirindo tolerância ao pecado. E esse tipo de tolerância o Senhor condena. Esse tipo de tolerância o Senhor condena. Isso individualmente. E como igreja, nós precisamos também prezar pela pureza da igreja. Como a igreja preza pela pureza? Disciplina. Está sobre a tutela da igreja a disciplina. Disciplina eclesiástica. Existem pecados que precisam ser disciplinados pela igreja. E a igreja tem essa prerrogativa. Quem é membro de uma igreja, quem se torna membro de uma igreja, subscreve ali que se coloca sob a autoridade da liderança da igreja. E em caso de pecado grave, de pecado público, isso precisa sim ser tratado, precisa haver disciplina. E é por meio da disciplina que a igreja então cuida da pureza da igreja. Evidentemente, irmãos, tem coisas que acontecem que não chegam ao conhecimento da igreja. Cabe aos líderes, aos homens da igreja prezarem por isso. O conselho da igreja cuida disso, da saúde espiritual da igreja, e presta atenção nessas coisas. Mas aquilo que vem ao conhecimento da igreja, isso precisa ser tratado. Aquilo que é de caráter privado é tratado em caráter privado. Aquilo que é de caráter público é também tratado em caráter público. Hoje em dia, muitas pessoas se escandalizam quando veem alguma disciplina eclesiástica sendo
aplicada. Mas isso não deve ser assim. Nós devemos entender que a disciplina, ela cumpre seus papéis, corrigindo o pecador, visando que haja ali restauração, punindo como exemplo para que os demais não se animem a praticar as mesmas coisas e prezando pela pureza da igreja. A igreja de Pérgamo estava tolerando homens que estavam ensinando o povo a pecar, e isso não pode ser tolerado. Hoje em dia, é muito mais difícil você controlar quem ensina as coisas para o povo de Deus. Porque o povo não aprende mais só na igreja. Você tem muitos professores hoje. O YouTube te ensina muito, né? Tudo que você precisa hoje, você vai ver no YouTube. É o YouTube que te ensina. Então não é mais só a igreja que te ensina. Existe muita gente falando, e você está comprando tudo aquilo que estão te falando. Quem são os seus professores? Quem são os seus professores? Em quem você se espelha? Quem é que te diz como você deve pensar, o que você deve fazer? Preste atenção nesses. Se você está seguindo cegamente alguém, algum pensamento, algum professor, analisa bem. Presta atenção nos seus professores. A igreja de Pérgamo estava sendo criticada, duramente criticada pelo Senhor, porque estava tolerando homens que levavam os outros a pecar. Será que os seus professores estão te levando a pecar? E quando eu digo professores, meus irmãos, entendam, não é só aquele que está estabelecido, instituído como professor. É qualquer pessoa que te instrui, de quem você busca instrução no mundo. Seja no YouTube, seja uma personalidade da televisão. Qualquer pessoa que você se espelhe, né, para a sua vida e queira imitar e busque dessa pessoa a orientação sobre o que fazer, como viver. Preste atenção nos seus professores. A igreja de Pérgamo estava tolerando esses homens e o Senhor chamou a igreja a se arrepender disso, a não mais tolerar tais homens no meio deles. E se não fizesse assim, aquele que se apresentou como aquele que possui a espada bem afiada de 2 gumes, ele viria e lutaria contra estes. Veja, o Senhor chama a sua igreja ao arrependimento e promete que ele vai lutar contra os filhos de Satanás. E isso nos leva a mais uma reflexão, que o Senhor mesmo já nos ensinou na sua palavra. No meio da igreja visível do Senhor, muitas vezes, o diabo pode enviar aqueles que são dos seus, para tentar o povo, para instigar o povo a fazer aquilo que é errado. De modo que cresce no meio do trigo também o joio, que naquele grande dia será separado. E o trigo será recolhido para o celeiro do Senhor, e o joio será jogado no fogo do inferno, do lago de fogo e enxofre, que arde eternamente, preparado para o diabo e seus anjos. Então muitos até pensam, não, mas ficam escandalizados às vezes com algumas coisas que acontecem no meio de algumas igrejas, mas nós não podemos esquecer desse fato, que também no meio da igreja, muitas vezes, o diabo planta os seus seguidores. Você tem condições de dizer, evidentemente, não, você não tem condições. Em alguns casos tem. Nesses casos aqui, a igreja deve tomar distância, deve repreender, deve disciplinar, deve expulsar do meio dela estes homens, deliberadamente apóstatas, que estão ensinando coisas erradas para o povo. Mas nós devemos ter consciência disso, meus irmãos, e estar em constante vigilância. Em constante vigilância. Nós temos que estar vigilantes, meus irmãos, porque nós estamos, sim, no meio de uma guerra. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra espíritos malignos que guerreiam contra a igreja do Senhor. A nós o Senhor deu a garantia da vitória, mas nós devemos estar em constante vigilância, em constante oração, para não cairmos em armadilhas,
Essa igreja aqui estava caminhando para cair nas armadilhas que esses homens estavam jogando. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos manter a vigilância. Vamos manter a oração. Quanto menos a gente ora, menos a gente vigia e mais vulnerável a gente fica para cair nas armadilhas lançadas pelo diabo. Infelizmente isso acontece. Então estejamos mais atentos. Estejamos atentos para não tropeçarmos, para não cairmos nas armadilhas lançadas pelo inimigo de nossas almas. E como a igreja de Pérgamo, que nós não adquiramos tolerância ao pecado. Que o pecado não se torne algo normal. Que o pecado não se torne o nosso modo de vida. O pecado deve ser, para o cristão, como a lactose para o intolerante à lactose. Pode ser que às vezes alguém que é intolerante à lactose até beba leite ou coma queijo, mas quando ele fizer isso, ele vai se sentir muito mal. E o pecado é isso para o crente. Significa que porque o crente nunca vai pecar? Negativo, o crente vai pecar, mas o pecado vai fazer muito mal para você quando isso acontecer. Você vai se sentir muito mal, porque não faz mais parte de você recebeu uma nova natureza que busca agradar a Deus. Se você é crente, então há um conflito entre a sua nova natureza e a velha carne, e quando você erra, quando você falha, quando você peca, isso te causa muito mal. E se você se sente mal por causa do pecado, isso é um bom sinal. Bom sinal de que a sua intolerância a essa lactose do pecado ainda está por aí. Sinal de que você é crente. Agora, se você peca e está tudo bem, cuidado. Você adquiriu tolerância ao pecado. E da mesma maneira, no meio da igreja, preze pela pureza da igreja. Analise bem tudo que é pregado neste púlpito. Tudo que é pregado neste púlpito. Tudo que te é ensinado por quem quer que seja. Seja como a igreja de Antioquia. Os pregadores iam lá ensinar a igreja. Olha o que a igreja ia fazer. Ó. Os bereanos, na verdade. A igreja ia lá conferir na palavra se estava certo aquilo que estava sendo dito. Não compre ideias assim, ó, de graça. Não compre tudo que você ouve por aí. Não compre tudo que você ouve pelo mundo. Analisa à luz da Bíblia. Analisa à luz da palavra. Não caia como um patinho nas armadilhas do mundo, nas armadilhas de falsos professores. Sejamos, meus irmãos, uma igreja vigilante e intolerante ao pecado. Intolerante ao pecado não significa dizer que você é intolerante com as pessoas, tá? Isso tem que ficar bem claro. Não significa dizer que você agora vai tratar mal, sair tratando mal todo mundo, até porque você também é pecador, miserável pecador. Mas é intolerante ao pecado. Você sabe que tem um pecado ali acontecendo e você não fez nada. Isso é tolerância ao pecado. Você mesmo está vivendo em um pecado e não faz nada a respeito, e não confessa, e não abandona, você é tolerante ao pecado. E essa tolerância é condenada. Condenada pelo Senhor. Então que estejamos vigilantes, conscientes da nossa condição, que é uma condição sujeita ao pecado, e que nos apeguemos cada vez mais ao Senhor, para que Ele nos livre do mal. Lembra da oração do Senhor Jesus? Que o Senhor Jesus nos ensinou? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A promessa do Senhor é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
A igreja que permanece fiel ao Senhor, recebe do Senhor as suas promessas. Recebe do Senhor a promessa de bênçãos. Aqui o maná escondido é a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, que alimenta o seu povo por toda a eternidade. O símbolo da pedrinha branca já é mais misterioso. Existem várias posições entre os teólogos a respeito disso. Mas o fato é que o Senhor tem promessas, bênçãos eternas à igreja que permanece fiel. Então que sejamos motivados por isso. Estejamos com os olhos na eternidade, com os olhos no que o Senhor tem a oferecer à sua igreja. E deixemos de lado aquilo que nos prende ao mundo, aquilo que nos prende ao pecado. Estejamos atentos ao nosso coração. Peçamos ao Senhor que purifique o nosso coração, para que nós não deixemos criar raízes de pecado ali, de maneira que o pecado não se finque profundamente no nosso coração, e aí a gente caia neste grande pecado. Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, nós vemos o quanto a igreja, por vezes, é atacada por servos de Satanás, que tentam desviar do caminho os santos, tentam desviar aqueles que são Teus filhos do caminho da justiça, tenta fazê-los pecar. Senhor, que estejamos todos atentos, que o Senhor nos capacite a isso, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, para não cairmos nas armadilhas lançadas por estes maus que tentam fazer o Teu povo pecar. Que estejamos atentos àqueles que ensinam o povo a pecar, e que não compremos, que Teu povo não compre gratuitamente os ensinos de tais homens. Protege o Teu povo disso, dessas armadilhas que são lançadas para a ruína, Senhor, do Teu povo. Antes, Senhor, dá-nos uma mente sadia e um coração puro. E guiados pela Tua palavra, Senhor, pautemos a nossa vida. Que os nossos caminhos sejam definidos pela Tua palavra, que o nosso proceder seja definido pela Tua palavra. Que se pecarmos, Senhor, que venhamos a nos arrepender diante do Senhor. Se pecarmos de maneira mais grave, que aceitemos a disciplina que vem do Senhor, e por tantas vezes também pela igreja, mas que não adquiramos, Senhor, nenhuma tolerância ao pecado, que o nosso corpo permaneça intolerante, resistente ao enraizamento do pecado no nosso coração, de maneira que nós continuemos nos sentindo muito mal, muito tristes, muito abatidos, quando cairmos em algum pecado. Isso é um bom sinal, um sinal de que o Teu Espírito está trabalhando em nós. Purifica a Tua igreja, Senhor. Purifica o coração do Teu povo. E nos conduz, Senhor, pelo caminho de justiça. Que nós cresçamos na maturidade da fé, Senhor, entendendo todas estas coisas e as colocando em prática, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e louvar ao Senhor com mais este hino.